Com informações sobre a quebra dos sigilos fiscal e bancário do ex-presidente Jair Bolsonaro e também da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A autorização foi dada pelo próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ainda ontem, o advogado César Bittencourt, que fez a defesa de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, afirmou que o seu cliente vai admitir que vendeu joias da presidência a pedido de Bolsonaro. Além disso, Cid vai informar que passou o dinheiro para o ex-presidente. As joias, gente, foram presentes dados a Bolsonaro no exercício do mandato. De acordo com o Tribunal de Contas da União, presentes dessa natureza devem ser incorporados ao acervo da União e não podem ser vendidos como itens pessoais. Falando ainda sobre Bolsonaro, temos informações de que ele viaja hoje para Goiânia, ou seja, o ex-presidente mantém a agenda e participará da sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Vocês sabem que uma das apreensões, e inclusive uma das investigações possíveis que a Polícia Federal vai fazer de acordo com essa quebra de sigilo, é justamente os 17 milhões de reais aí que foram arrecadados por Jair Bolsonaro naquilo que ele chamou de vaquinha, né? A apreensão é grande de justamente entender se há possibilidade de ter havido uma lavagem de dinheiro também via vaquinha, mano. Exatamente. E já há revelação de contas que eram administradas pelo Cid, né? Pelo Mauro Cid, que movimentou milhões em nome do presidente Bolsonaro. Também há uma questão de qual a origem desses recursos, porque é um valor incompatível com a renda oficial do Mauro Cid e do próprio Bolsonaro. Então, é algo que precisa ser devidamente investigado. Eu queria, se possível, fazer um ponto sobre a versão que o Zé Maria trouxe do Eduardo Bolsonaro, porque claro que todos os partidos têm legitimidade para buscar uma auditoria das urnas, mas aí vem alguns pontos que eu diria que fazem com que essa versão do Eduardo Bolsonaro não fique de pé. O primeiro para fazer uma auditoria, você contrata um especialista, inclusive do ponto de vista político, para você ter mais legitimidade, mais autoridade, o normal é você contratar um perito que tenha um notável reconhecimento, que tenha uma credibilidade. Nesse caso, o hacker de Araraquara é um criminoso condenado pelo caso da Vaza Jato, que sequer podia exercer esse tipo de trabalho. Então, primeiro ponto, ok que o PL quisesse contratar uma auditoria, mas não podia ser de um criminoso. Segundo ponto, se era o partido, se era uma questão partidária para eleição, quem deveria fazer a contratação era o PL, não a deputada Carla Zambelli, ainda por cima, através de uma terceirização por um assessor dela, ou seja, sequer foi a contratação direta. Por que não foi a contratação direta e foi a contratação por baixo dos panos, terceirizada, triangulada com o assessor? Porque ela queria esconder o fato da contratação. Por que ela queria esconder o fato da contratação se seria algo, na versão de Eduardo Bolsonaro, legítimo dentro da lei, diante do direito de fazer a auditoria das urnas? Ou seja, a versão do deputado, filho do presidente Bolsonaro, não para de pé. Agora, vocês acham que a prisão do Bolsonaro está próxima? Depois de ontem a situação ficou absolutamente escancarada? Sim. O que você acha? Eu achei ontem assistindo ali os trechos, né, os recortes ali, principalmente das outras emissoras, é triste, né, cara? É triste. Eu acho que, por mais que a gente... Óbvio que todo mundo tem direito à ampla defesa, sem dúvida alguma, né? Faz parte de todo cidadão. Mas é muito triste ver tudo isso, sabe? Onde você deposita tanta coisa, tanta história, e de repente tudo isso começa a vir à tona, sabe? É onde tudo poderia... Aí você começa a trabalhar com o benefício da dúvida, que talvez o cara é inocente, ou não inocente, né? Agiu na inocência, porque com muita gente ao redor, que tinham muito mais desejos e vontades de outras histórias do que realmente a gente olhar por uma nação e por um Brasil, né? E ali você fica olhando tudo aquilo e você fala, será mesmo assim, sabe, que depois de tudo que assiste, depois de tudo que grita, depois de tudo que vai lá e discursa e faz, e você vê sempre uma estratégia como essa tão furada,
mas tão assim maternal, de quinta C, sabe? Que você fica envergonhado, você fala, meu... E outro ponto... assim, sabe que eu senti várias vezes? Vergonha alheia, sabe? Sabe vergonha alheia? Você fala, eu não acredito que isso tá acontecendo com um cara que viveu a vida inteira dentro dessa história. O Fê tocou num ótimo ponto, que é justamente essa ideia de mobilização social e esperança que foi depositada na candidatura do Jair Bolsonaro. O Bolsonaro, independente se for inocente, o que o hacker foi fazer lá, o fato, sob um ponto de vista político mesmo, o fato do ex-presidente Bolsonaro ter recebido um criminoso em seu gabinete, não, e eu acrescento mais um ponto no que o Mano falou também, não é, ainda que fosse um processo levado pelo partido, não é para o presidente da República, que não tinha cargo partidário naquele momento, estar discutindo a relação das urnas, se as urnas são confiáveis ou não, à beira de disputar uma reeleição. Então, assim, já é imoral. E qual é o reflexo que isso fica para a direita? Como é que a direita hoje vai chegar diante de um governo do Partido dos Trabalhadores, criticar todos os escândalos, os maiores escândalos de corrupção da nossa história, se nesse momento, há pouco tempo atrás, nós estamos descobrindo nesse momento que o presidente Bolsonaro recebeu um criminoso para desestabilizar as urnas e as eleições. Turma, deixa